Mas o que é a Páscoa? Qual o significado? Existe a verdade e existe a mentira. Jesus Cristo é a única verdade. Ele disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a Páscoa. Para as pessoas que não sabem de onde vem essa palavra, a primeira vez que foi ouvida essa palavra, Páscoa, foi com a experiência do povo de Deus. E quem é o povo de Deus? O povo de Deus são os descendentes de Abraão, porque Deus escolheu a Abraão. Mas são todos os descendentes? Não. Aqueles que têm uma aliança com ele, o povo escolhido, que é o povo de Israel, o povo judeu. Jesus, o nosso Salvador, era judeu. E Jesus, ele veio para nos salvar. Ele é o Cordeiro da Páscoa. E eu vou te explicar. Entenda. O povo de Deus, enquanto ele esteve com Deus, ele sempre foi vencedor. Mas ao homem cabe o livre-arbítrio. E quando o homem escolhe dar as costas para Deus, ele fica à mercê de quem? Dos outros deuses com letras minúsculas, os ventos de doutrina, né? E se nós temos um Deus absoluto que é a verdade, os outros todos são a mentira. Veja bem, o homem quando foi feito, ele vivia um paraíso eterno com Deus. O pecado nos trouxe a morte, o pecado nos trouxe a escravidão desses deuses. O pecado nos trouxe o sofrimento que todos nós conhecemos. Se hoje você sofre por algum motivo, é por causa do pecado. É por causa da nossa má escolha no Jardim do Éden, que nos trouxe dar ouvidos àquele que nos propôs que tivéssemos a resposta em nós mesmos, que não dependêssemos mais de um Deus provedor, mas que tomássemos o lugar dele, né? Essa é a proposta do Deus com letra minúscula, né? Do Deus dessa geração, que nos trouxe o pecado, porque Deus havia nos proibido disso. Quando nós resolvemos ser autossuficientes, ao invés de dependentes de Deus, nós nos voltamos contra Ele e assumimos as rédeas desse universo caído. E se hoje você vê um mundo caído e pergunta, se Deus existe porque o mundo está assim? O mundo está assim por causa da minha e da sua escolha. E permanecerá assim por um tempo, porque todas as coisas pertencem a Deus, até que venha a última Páscoa, que será quando ele virá. Está em Mateus capítulo 24, verso 29, fala que ele virá sobre as nuvens do céu e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e glória. Ora, por que vão se lamentar? Porque verão a Cristo nas nuvens de baixo. Então se alguém falar para você, olha, Jesus Cristo está aqui ou está ali, não acredita. A Bíblia fala, a Bíblia é fiel. A Bíblia é o manual de fé e prática de todo aquele que crê em Cristo. Ela fala, ele virá sobre as nuvens e todo olho verá. Mateus capítulo 24, versículo 29, leia. Entenda o que será a última Páscoa. Jesus virá e virá buscar os seus escolhidos. Os que da terra olham, se lamentarão e sofrerão, porque são aqueles que amam os deuses dessa geração, os ventos de doutrinas, que creem em qualquer bobagem, menos na verdade, que creem nas mentiras. Mas o povo santo, que crê na verdade única e absoluta, a qual ele disse, eu sou o caminho singular, a verdade singular e a vida, esse povo verá Jesus não de baixo, se lamentando, mas face a face, glorificando e adorando, e louvando a Deus pelas promessas que irão se cumprir, porque esse corpo de pecado que nos traz a morte e nos afasta dele, será restaurado, teremos um corpo glorificado, e a dor e a morte e o sofrimento nunca mais existirão para nós. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A palavra diz que não subiu ao coração do homem, o olho humano não viu, o ouvido não ouviu, as delícias que Deus tem preparadas para nós. Em contrapartida, aqueles que não creem, está separado choro e ranger de dentes. Porque Mateus capítulo 5, o sermão das bem-aventuranças, o sermão da montanha, muito conhecido, que Jesus nos trouxe, se cumprirá, onde ele fala que
aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos, porque o reino de Deus que virá será para os santos. Os escravos pelo pecado estarão separados com o maligno e seus anjos, mas os santos viverão para sempre com o Senhor, porque o nosso Deus, com letra maiúscula, produz a vida, a libertação, todo gozo e paz, todo bem, a verdade e a justiça. Mas o outro, o Deus com letra minúscula, Faraó dessa geração, os deuses com letra minúscula, eles geram a morte, a angústia, sofrimento, tudo de ruim que experimentamos é por conta da mentira, dos falsos deuses, das falsas promessas. Porque só Jesus é o esposo. Nós devemos ser fiel apenas ao esposo, ao único e verdadeiro Deus. Mas isso é escolha, livre-arbítrio. Ele fala, eis que estou à porta e bato, se hoje ouvires a minha voz, abri o teu coração. Eu entrarei e serei contigo e tu comigo. Então, eu entendo que são 3 Páscoas. A primeira, o povo egípcio escravizou Israel. Faraó, o Deus com letra minúscula opressor, com seus deuses, escravizou por 400 anos o povo santo. E o povo estava corrompido, mas Jesus enviou Moisés a pregar. E o povo se converteu. E como Deus endureceu o coração de Faraó e falou que as pragas sairiam pela boca dele, a última praga, Faraó, na sua arrogância e soberba, ordenou a morte dos primogênitos do povo santo. E o juízo veio da sua boca, porque Deus enviou o anjo da morte, o qual veio sobre a terra para matar todos os primogênitos dos impuros, dos injustos, dos adoradores do falso Deus com letra minúscula, Faraó e os outros deuses. E eles pereceram. Mas ao povo santo, ele disse que fosse matado, fosse sacrificado um cordeiro perfeito, um cordeiro para cada família, onde deveria ser comido assado pela mesma família, que estivesse em casa, e o sangue do cordeiro passado sobre as ombreiras e vergas das portas. E o anjo da morte passou, e o juízo não veio para o povo do Senhor. Havia maldição para o povo escravo pelo pecado, para o povo opressor, mas havia bênção e salvação para o povo de Deus. O povo de Deus recebeu grande libertação dos seus opressores, dos deuses de Faraó, do Deus com letra minúscula, do Deus dessa geração, de Satanás, daquele que nos escraviza com o pecado, que nos traz todo o sofrimento. E o povo de Deus saiu da terra do Egito com despojos, em vitória, com grande poder de Deus. Faraó só pôde se render ante ao poder de Deus, Faraó e aquela geração má. Assim será também com a volta de Jesus Cristo. Todas as tribos da terra se lamentarão, aqueles que adoram os deuses dessa geração, os falsos deuses, se lamentarão e verão Jesus vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Está no capítulo 24 de Mateus, versículo 29 e seguinte. Leiam, entendam, se convertam, passe do sangue do Cordeiro na sua porta hoje, no seu coração. Isso é a Páscoa. Jesus é a Páscoa, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Senhor. João Batista, quando aponta para Jesus, fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo de Páscoa, disse: eu destruo o templo e construo em 3 dias. Era o templo do corpo dele, ele é a Páscoa, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No passado, veja bem, 3 Páscoas. Primeiramente, antes de Jesus, apontando para Jesus o Cordeiro, ali no Egito, aquele Cordeiro sacrificado apontava para o sacrifício de Jesus que tira o pecado do mundo, né? Aquele era o momento de Deus com as leis, o povo de Israel. Jesus, sendo judeu, veio e os que eram seus não receberam. Isso foi profetizado pelo profeta Isaías 800 anos antes de Cristo. E eles não receberam. E não podiam, porque se eles o recebessem, nós não teríamos salvação. Ele tinha que morrer por todos nós. Jesus é judeu e todos os apóstolos também eram judeus. O judeu que aceita ao Messias, ele está bem com Deus. E que não aceita, vai esperar o cumprimento do Apocalipse,
onde haverá ali a redenção de 144 mil, 12 mil de cada tribo, nazireus de Deus. E quais são as tribos que estão misturadas? Deus sabe. Somente Deus sabe quem são os nazireus, aqueles 144 mil, 12 mil de cada tribo que serão salvos, porque Deus não é eu, não é você. As limitações terrenas, materiais e físicas que se aplicam a nós, não se aplicam a Deus que caminha sobre as águas, que abriu o mar, que livra, que virá, que é, que era e que sempre será. Nós somos limitados, fomos feitos e viveremos para sempre. Ele não, ele é. Ele não é como nós. Então ele virá. O Senhor Jesus virá. O povo verá o Senhor vindo. A Páscoa é Jesus. Jesus Cristo é a verdadeira, é a única Páscoa. Então, quando você pega ali a primeira parte, o povo de Israel fala de Deus Pai, a Trindade, tipificando Deus Pai. Jesus, ele vem como cordeiro mudo, como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e cumpre ali nele todo o sacrifício. Em Isaías capítulo 51 fala que não havia nele beleza ou formosura, que os homens fitando os olhos nele desviavam. Ou seja, ele era feio e comum, teve que ser traído com um beijo para ser reconhecido. Varão de dores, coube a Deus enfermá-lo, moê-lo, por suas pisaduras fomos saradas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele veio, glória a Deus, porque ele é Deus forte. Ele é poderoso, ele venceu por nós, ele carregou todos os nossos pecados. Tudo aquilo que você comete, que cometerá, ele levou sobre si. Porque nós somos pecadores. Ele não ama o pecado que nos mata, que é a doença, que é a gripe, a enfermidade que nos assola. Ele ama o pecador, que é o doente, que é o filho que está doente. E ele vai nos libertar do pecado. Ele vai nos libertar porque ele é a Páscoa, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vai chegar esse tempo. Mas por enquanto, nós temos que lutar contra o pecado. Lutar contra o pecado. Permanecer no pecado é iniquidade. Aceitar o pecado é iniquidade. Mas nós podemos vencer o pecado. Por isso o caminho é estreito. Mas aquele que serve a Jesus, o fardo é leve e o jugo é suave. Ele nos diz, ama a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. Ama o teu inimigo. Isso não é fácil. Mas ele é o verdadeiro amor, o nosso exemplo, o nosso único mestre a quem devemos seguir. Ele veio, a segunda Páscoa se cumpriu nele. Por isso ele morreu e ressuscitou na Páscoa. E ali Israel termina, porque Israel sem o Messias, Israel é incompleta, mas está lá. E são um povo escolhido de Deus, Deus tem uma aliança com eles e se cumprirá. Mas quando eles aceitarem o Messias, porque ninguém vai chegar a Deus se não for pelo Filho que é Jesus. Ele é o único caminho, verdade e vida. E eles vão reconhecê-lo no momento certo. E a terceira vinda, a terceira Páscoa, será quando Jesus vier sobre as nuvens. Ninguém sabe os dias nem a hora. Está em Mateus capítulo 24, versículo 29. Leiam, e ali está bem descrito. Mateus capítulo 24, versículo 29. Ele virá sobre as nuvens do céu, todas as tribos da terra o verão, se lamentarão. Você quer ser aquele que vai olhar Jesus da terra se lamentando? Ou aquele que vai estar vendo Jesus face a face, experimentando para sempre da libertação no corpo glorificado e as promessas de Cristo? A escolha está nas tuas mãos. Você fala, se Deus quiser, não, a escolha é sua. A escolha é hoje lutar contra o pecado, viver a Páscoa de Cristo. A Trindade está aí, Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 Páscoas, aquele que era, aquele que era, aquele que é, aquele que virá. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo em um. O Senhor Jesus está com Deus, mas o Espírito Santo está conosco agora. Nós o vemos não face a face, mas cremos pela presença do seu Espírito. É Ele que nos convence do pecado. Mas quando Ele vier, nós veremos face a face. Ele separar o joio do trigo, ali será perfeito. Como diz em Mateus, capítulo 5, aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos, e eu creio nisso. Essa é a Páscoa, esse é o verdadeiro significado da Páscoa. O inimigo das nossas almas, aquele que é o pai da mentira, ele tenta desvirtuar a Páscoa. Mas de que forma ele tenta desvirtuar a Páscoa? Ele quer transformar a Páscoa numa mentira. Como?
trocando o cordeiro pelo coelho. O coelho que põe um ovo de chocolate. Olha só, trindade maldita. 3 mentiras. Primeiro, que a Páscoa é o cordeiro. Segundo, que coelho não coloca ovo. Terceiro, que ovo não é de chocolate. 3 mentiras, o pai da mentira, a trindade maligna, para tentar afastar o homem do verdadeiro propósito. Porque Jesus vem, e Ele vem para libertar, para salvar, para curar essa geração. Se você deseja um mundo de paz, um mundo de justiça, se você quer receber a salvação que vem do único e verdadeiro Deus, ser pleno, se você se sente hoje incompleto, falta alguma coisa, é porque falta um espaço que só pode ser preenchido por aquele que é Deus, porque Deus, Ele é o único que pode preencher o vazio que está, o buraco que está na alma do homem, porque o homem era perfeito quando estava com Deus, mas hoje está incompleto. O Senhor é o único que pode descedentar a sede da nossa alma e pode nos completar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se hoje você escuta essa mensagem, receba a paz do Senhor Jesus, aceite-o como seu único e verdadeiro Salvador, leia a Bíblia, os Evangelhos, busque ao Senhor, busque uma igreja evangélica para frequentar. Lá, retenha o que é bom, não se preocupe com usos e costumes de igreja, porque não é a tua vestimenta que vai te afastar de Deus, é sim a decência. É sim a decência. Examine as Escrituras, retenha o que é bom, orai e vigiai, buscai a Deus. O cordeiro era para ser comido em casa, não é pecado você deixar de ir à igreja, mas é tão bom se reunir entre irmãos para adorar a Deus. A palavra fala, onde um ou mais se reunirem em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Se reúna com os irmãos, busque a Deus, lute contra o pecado, ande no caminho estreito. Mateus capítulo 24, verso 12, fala que se o Senhor, que por causa do multiplicar da iniquidade, o amor se esfriaria. No 22 fala que se ele não abreviasse os dias, nem os escolhidos suportariam. Ele sabe, ele conhece e ele vem. A Páscoa virá. Cabe a nós lutarmos. Busca ao Senhor, buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Dobre os seus joelhos e aceite Jesus como seu único e verdadeiro Salvador e celebre a Páscoa verdadeira nesse dia. Eu desejo uma feliz Páscoa a todos e a paz do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder
A marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair, se de alguma forma você foi tocado com essa pregação, com essa mensagem que vem da parte do Senhor para as nossas vidas, entrega o teu coração, os teus caminhos ao Senhor nesse dia. Não te preocupa se você tem algum pacto, alguma aliança, profundidade, altura, nem a morte pode te separar do amor de Deus. O sangue de Jesus tem poder para te salvar, para te libertar. A aliança dele anula todas as outras, desde que você dê as costas para o conhecimento do bem e do mal, para os deuses dessa geração, para a tua razão, para os ventos de doutrina. E entregue o teu coração para o único e verdadeiro Deus. Troque todos os valores por uma única pérola de grande preço, que é a verdade absoluta, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Dobra os teus joelhos, busca a Deus, entrega a tua vida, fala: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu só creio em Ti. Espírito Santo, habita em mim, eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Faça essa oração a Deus, Ele quer ouvir a tua voz. E leia a Bíblia, o autor da Bíblia, que é o Espírito Santo, está vivo, ele falará contigo. Leia a Bíblia, estude as Escrituras, ele vai falar com você, ele vai te direcionar, ele vai te guiar. Na igreja, são homens pecadores, somos todos pecadores miseráveis. Você vai se decepcionar com o homem. Não deixe o peso dos usos e costumes te afastar da comunhão, o olhar dos homens, porque Deus sabe quem é santo e Ele vai estar contigo. E Ele vai estar contigo. Não se deixe desanimar pelos nossos pecados, pelos teus e pelos dos outros. Antes, amemos-nos uns aos outros como Ele ensinou. Retenhamos o que é bom, examinemos as Escrituras. O que importa é examinar as Escrituras. Se você for numa igreja e algum homem de Deus falar alguma coisa que é contra, não retenha, mas retenha o que é bom. E se você não tiver comunhão na igreja, leia a Bíblia, ore na sua casa
E vá às igrejas não para julgar, mas para louvar a Deus, para se reunir, glorificar. E retém o que é bom, não se deixe ser magoado, né? O que quiser ser o maior, seja o servo de todos, seja o servo de todos. Aceite hoje Jesus como seu único Salvador na sua vida. Ele te conhece, Ele é o nosso Deus forte, provedor. Eu desejo que a graça, a paz, as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, nossos familiares e entes queridos, com você que escuta essa mensagem e que alcance a todos, porque Deus ama a todos Ele veio para todos, mas só serão salvos aqueles que o aceitarem, que o receberem como o único e verdadeiro Filho de Deus, como está escrito na palavra. E que você hoje possa fazer essa escolha. Esse é o meu desejo, esse é o meu pedido a Deus, que Ele nos abençoe a todos e que em breve estejamos com Ele à mesa, celebrando a Páscoa eterna, em nome de Jesus. Amém. Feliz Páscoa a todos.